tem um território bem grande, né, até para poucos conselheiros, para estar acompanhando todas as demandas das crianças e adolescentes. E para quem não sabe, esse mês foi o aniversário do Estatuto da Criança e Adolescente. E, se não me engano, fez, peraí, eu estou com 34 anos. Ou 33. Eu esqueço do ECA ser mais velho que eu, mais novo que eu. Esqueço, não, acho que não, peraí, o ECA. Não fez 32, 33, se não me engano. É 90, não é o ECA? Então, se mais velha. 32, eu sempre troco. O ECA, para quem não conhece, é uma lei que trouxe um grande avanço no reconhecimento de nossas crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direito. Porque lá na história do nosso Brasil, lá desde a época da colonização, as nossas crianças, não havia política pública para elas. Crianças em situação de rua, não havia um acolhimento, eram poucos acolhimentos. Então, assim, a questão também de crianças que adolescentes que cometiam um ato infracional, não havia algum órgão específico para dar um acolhimento, para ver o que aconteceu daquele ato infracional. E aí, quando surgiu o ECA, ele vem para desconstruir todas essas questões do passado e poder garantir a proteção integral deles, né? Onde tem direito a lazer, esporte, família, enfim. O ECA, só para vocês terem uma ideia, é dividido em 2 livros. Ele é enorme, todo ano tem alguma alteração nova. E também um dos avanços do ECA foi trazer o conselheiro tutelar, que ele é um representante de nós, sociedade civil, onde nós que votamos, é igual ao político. E eles têm esse papel de proteger nossas crianças e adolescentes. Ao FENASE, pela oportunidade de ter essa roda aqui de conversa, esse bate-papo. Gostaria de parabenizar também todos os colaboradores, toda a equipe e principalmente aos alunos, né, empenhados aí em se capacitar, buscando a sua dignidade, a dignidade que nossa Constituição Federal fala que é a dignidade da pessoa humana. E a gente consegue isso através de conquistas, através de colocar dignamente condições em nossos lares, de prover isso para os nossos filhos, para os nossos pais. Então, essa conquista que vocês estão tendo hoje vai ser de suma importância para ter entrada no mercado de trabalho, de ter uma capacitação, ter uma mão de obra não muito desvalorizada. E falar do FENASE aqui, eu falaria mais do que do ECA, talvez, porque eu sou muito fã mesmo do trabalho que é feito aqui nessa instituição. Com muita alegria, com muita honra também, que eu vou falar dos 32 anos do ECA, quer dizer, ela deixou alguma coisa para mim, que ela falou faz tudo ali, né? Brincadeira, o ECA é bastante grande, é uma lei, muita gente não gosta de chamar de ECA, é um nome de ECA. O que é o ECA? É uma lei, 8.069, de 90. Essa lei ela entrou em vigor em 90. Ela é advinda do artigo 227 da nossa Constituição Federal, uma Constituição Federal garantista, né, que é signatária do Pacto de São José da Costa Rica, que garantia direitos humanos. E o Estatuto da Criança e Adolescente ele vem garantir esses direitos humanos para a criança e adolescente, que, como foi dito aqui, era tratado como coisas. Criança, até a nossa Constituição Federal, ela era tratada como: é meu filho, faço com ele o que eu quiser. Se eu estou batendo, o problema é meu, posso matar, é meu filho. A criança acolhe de qualquer jeito. Era praticamente como hoje é tratado nossos animais, que devem também ter todo um respeito. Isso se estendeu para os adolescentes. Então a criança passou a ser sujeito de direito. Foram divididas entre crianças e adolescentes. De 0 a 12 anos são crianças. A partir de 12 anos são adolescentes, que vai até os 18 anos. Daí o jovem até 21 anos, salvo casos especiais. Então você veja quanto é interessante, como foi falado, a criação do ECA, em trazer o Conselho Tutelar. Só que ao mesmo tempo que foi trago esse órgão, ele não foi muito bem interpretado por alguns conselheiros tutelares, pela nossa sociedade, por algumas autoridades. Existiam alguns abusos. Até hoje ainda sofro pelo preconceito de ser um conselheiro tutelar, e muitos veem
como derivado do antigo juizado de menores. Muita gente liga ao conselho tutelar, vai em conselho tutelar, vai pegar e acolher a criança, vai tirar da mãe. Onde a maior atribuição hoje que eu vejo do conselho tutelar é a garantia de direito, um dos principais direitos da nossa sociedade, que é o antigo pátrio poder, hoje chamado poder familiar. Então o conselho tutelar, ele tem lá, cada conselho, cada município ele tem um conselho tutelar, do qual tem 5 conselheiros, e a cada 100 mil habitantes deveria ter mais um conselho. Hoje em Niterói temos mais de 500 mil habitantes, e só temos 3 conselhos tutelares, como foi falado. Ou seja, o cobertor está muito curto. Para mim estar aqui, eu só estou aqui hoje porque eu já saí do meu trabalho. Saí às 6 para cá para poder estar conversando com vocês. Então assim, fica muito difícil você fazer outras coisas. Por exemplo, eu admiro isso aqui porque eu também sou incentivador de esporte, alguns me conhecem. Tem o projeto Jacaré Combat, sou chefe escoteiro. A gente está sempre fazendo diversos incentivos à prática de esporte. Então é muito sacrificante a gente conciliar nosso tempo. A gente acaba deixando faltar em casa às vezes um tempinho, porque a gente está se dedicando à filantropia. Prazer, Edson Brito, funcionário de vocês, servidor público. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que nós somos autoridade em relação à criança e adolescente. Como foi dito aqui, a gente passa por um processo de escolha, por isso que é muito importante vocês terem essa consciência do processo de escolha, no qual, para me candidatar ao cargo, eu tive que apresentar várias certidões negativas. Eu filmei você. Penal, civil, eleitoral, militar, e depois disso fiz uma prova teórica, e depois um caso concreto. Ao acabar essa parte do processo, é passado pela questão psicológica, tem uma análise psicológica que você faz. Oi? Não jurisdicional e permanente. Nunca vão acabar com o Conselho Tutelar, é quase uma cláusula pétrea. O Conselho Tutelar ele é autônomo, ele aplica as medidas dele que ele deve aplicar, e ele é não jurisdicional, mas para fazer valer determinações dele, ele acaba invocando o Ministério Público ou Justiça. Então vocês vejam, quando vocês escolhem esse conselheiro tutelar, um conselho que eu dou para vocês, não escolham ninguém ligado à política. Por quê? Quando entra alguém ligado à política lá dentro do conselho tutelar, ele vai defender um dos maiores violadores de direito que nós temos, que é o próprio governo. Como é que você vai ir no conselho tutelar reclamar da falta de uma vaga em creche, se eu tenho comprometimento com o vereador tal, com o prefeito, com o governador? Não, eu vou atuar contra ele porque foi ele que botou lá. Então, assim, é uma coisa muito séria, uma escolha muito séria, um voto facultativo. Você está no domingo, quando teve o nosso processo de escolha, foi um domingo ensolarado, praia cheia, poucas pessoas foram, mas mesmo assim tivemos 501 votos. Quer dizer, 500 votos, não foi meu, não foi só 500. Então, assim, você tem que acreditar, você tem que pesquisar quem é, entendeu? Você tem condições, ver o discurso, ver o que faz, você tem capacitação, por quê? O Conselho Tutelar está lá, como eu falei, para receber pais, adolescentes e crianças. O Conselho Tutelar não está lá para aconselhar criança. O Conselho Tutelar está para aconselhar pais, encaminhá-los, requisitar serviço. O poder familiar é o maior poder que tem, ou seja, o responsável é o pai, é a mãe, é o responsável legal, é o tutor. Entendeu? O Conselho Tutelar só auxilia. Quando ele vem botar a mão numa criança, é porque aquela criança está sendo negligenciada, aquela criança está em condições desumanas, entendeu? Não tem jeito de estar nessa condição, é melhor ir para um abrigo. Mas é o último lugar que uma criança deve estar. Nosso governo entende que uma criança menor de 4 anos de idade não é obrigatório estar numa creche. Então o que ele faz? Não tem creche para todos. O Conselho Tutelar entende que
Se uma mãe, para dar dignidade à família, precisa trabalhar e depende de colocar a criança no local seguro, ela vai lá e se inscreve, se cria uma expectativa para ela arrumar um trabalho. Então, se tem aquele edital que saiu no começo do ano, você foi lá, se inscreveu para garantir aquela vaga e não é contemplado, você com print daquilo ali, com a prova de que você fez naquele edital, você chegando até o Conselho Tutelar, é encaminhado para a Defensoria Pública e pasmem vocês. Nunca perdi uma ação. A juíza acata todos. Se não tem vaga no município, ela coloca uma creche particular, o município vai ter que pagar. Vai sair a vaga. Então é assim mais ou menos que funciona o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele não é a entrada. Você não vai lá para pedir, eu vou na escola para pedir vaga para a creche para o filho. Não. Você vai estar esperto, abrir o edital, vai fazer. Se não está conseguindo, não tem acesso à internet, aí procura o conselho. Mas primeiro você vai tentar essa vaga. Foi negada, aí entra o conselho. Você vai no posto de saúde. Você vai vacinar seu filho. Chega lá, não tem vacina. Você vai tratar, não tem um médico. E a criança depende daquilo. Aí você vai no conselho tutelar. Se tem ou não alienação parental, entendeu? Se a mãe está dificultando a visitação, ou se o pai está dificultando a visitação, e vai estar fazendo o devido encaminhamento para que a criança, porque é um direito da criança ter o convívio com o pai. É o direito da criança ter o convívio com a mãe. Não é o direito do genitor. O genitor tem uma obrigação. A criança tem um direito. A criança não tem obrigações. Quem tem é o responsável, o pai ou a mãe. Tem a obrigação de matricular, tem a obrigação de zelar pela saúde, tem a obrigação de trazer ele para capacitação quando adolescente, tem a obrigação de trazer ele para a prática esportiva. Né? Então, isso são todas obrigações quando a gente tem um filho, a gente assume. E o Conselho Tutelar está ali justamente para fiscalizar isso, se a criança está sendo bem tratada. Vocês estão me entendendo? Então, assim, gente, o Conselho Tutelar é uma porta que está aberta para o uso de vocês, para orientação, para aconselhamento, né? Para requisições. E o que mais vocês precisarem em relação à criança e adolescente? Ah, canal, tem uma denúncia para fazer, tenho suspeita de abuso sexual, de violência, não quero me identificar. Existe um canal que é do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. É o canal do Disque 100. Você vai discar 100, vai aguardar na linha, o atendente vai te atender e você vai estar relatando o que está acontecendo e você terá um número de protocolo para saber se aquilo foi distribuído. Com o endereço que você tem que dar, pois o maior detalhe de possível, né, riqueza de detalhes, vai ser distribuído para o Conselho Tutelar mais próximo da casa daquela criança, da onde aconteceu o fato. Vai ser distribuído para a delegacia, o Ministério Público, e você terá um protocolo. Estar aqui hoje é estar convencendo vocês que muito ainda há de ser feito. Quando a gente anda nas comunidades mais carentes, muitas das vezes eu sou indagado: Edson, é fácil você vir aqui numa comunidade falar com a mãe que não tem condições? Quero ver você entrar no condomínio lá. Pasmem vocês. Eu ontem saí da casa de uma juíza, no qual o marido dela é um defensor, um dos mais conhecidos do Brasil. Defensor público. Ou seja, o problema com criança e adolescente, você tem em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Eu também escuto a mesma coisa na hora que eu vou lá na casa da juíza. Porque para mim ela não é uma juíza. Para mim ela é uma mãe. Então isso daí, ela tem que recepcionar o Conselho Tutelar, porque é crime embaçar o trabalho do Conselho Tutelar. Vocês veem, nossa justiça é muito falha, mas falou em criança, falou em trabalho, é um pouco diferente. Então quando eu chego lá, ela fala a mesma coisa: você chegou aqui no condomínio porque eu tenho endereço, é fácil você entrar? Não, quero ver você entrar na favela. Na Praça 15, criado no Morro do Santo Amaro, depois vim para o Sabão, hoje moro há 30 anos na comunidade do Jacaré. Entendeu? Ou seja, eu entro no Jacaré, subo a Esperança, desço, volto essa beira da lagoa, a gente está aqui, está aqui, ali. A gente entende muito bem como é que é a necessidade, como é que é o comportamento, como é que é a vida da nossa sociedade, da nossa comunidade.
como sujeito de direito, como quem tem que ser preservado, tem que ter prioridade. Nossa Constituição Federal, ela fala uma única vez em absoluta prioridade. E quando ela fala de absoluta prioridade, ela fala da criança e do adolescente. É absoluta prioridade. Então, assim, temos dispositivo, mas temos que ter mais ação, temos que ter mais participação de vocês, volto a falar, vocês que têm realmente poder familiar. E é isso aí, gostaria de estar comemorando, mas eu acho que não tem muito a comemorar num país que tem tanta violação de direitos. Então, eu queria menos conselho tutelar, no entanto eu tenho que pedir mais. Eu queria menos polícia, no entanto você acaba tendo que pedir mais. Eu queria menos promotor, menos juiz, tudo isso, mas para isso a sociedade ela tem que mudar um pouco. Ela vai ter que pensar um pouquinho. Então seria isso, basicamente. Qual é a disposição? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, você coloca no total. Uma pessoa para tomar conta, se a pessoa chegou atrasada uns 15 minutos, vamos botar assim. E o conselho que ela pode ir até o local da escola, levar essa criança para um abrigo e não fazer registro que ela está lá. E a escola também não falar que o conselho que ela pegou e não sabe para onde levou. Calma aí. O pai não foi buscar, atrasou 15 minutos. Foi trabalhar em Cabo Frio. Pagou uma pessoa para ficar, a pessoa todo dia buscava. E aí teve um dia que se atrasou 15 minutos. O conselho que ela pegar essa criança da escola, levar para um abrigo, tipo a criança estava de uniforme, estava na escola. Tirar o tênis, tirar para levar ele como se tivesse assim, largado na escola e levar para um abrigo. E não fazer registro em lugar nenhum. Os pais ficaram procurando dias até que achar o local. Alguém fala assim, olha, eu acho que eu vi essa criança. Olha, aconteceu isso ontem. Aconteceu isso ontem e vou te falar. O conselho tutelar não foi lá por causa do atraso, não. Foi lá porque teve uma determinação da juíza para acolher essa criança. Não foi por causa do atraso dos 15 minutos. Agora, muitas das vezes acontece, mas não tem por que fazer isso. 15 minutos. A intolerância é muito grande da escola não esperar 15 minutos. Tem excessos aí. Então você tem um dispositivo legal, você tem o Ministério Público, você tem vários canais para você estar apurando, mas assim, é um negócio muito radical, eu não acredito que seja pelo atraso dos 15 minutos.